Oi, pessoal. O nosso seminário vai ser sobre o projeto de Harvard e o FAI, que é o Física Autoinstrutiva. E o tema que a gente escolheu abordar foi gravitação, mais especificamente as leis de Kepler. Esse é o nosso grupo: Beatriz, Igor, Laura, Mariana e Priscila. Esse daqui é só um sumário do que a gente vai tratar nessa apresentação. E aqui são os critérios que a gente usou para comparar os dois projetos. Agora vamos ver um breve contexto histórico do que é mundial e brasileiro da época em que foram criados o FAI e o Projeto Harvard. Na década de 40, a gente está num contexto de Segunda Guerra Mundial. Então, alguns acontecimentos mais marcantes foram a explosão das bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos, que precipitou o final da guerra, e aí sim, o final da guerra em 2 de setembro de 1945. Após isso, tivemos o início da Guerra Fria, onde aumentaram as tensões diplomáticas entre os Estados Unidos e a União Soviética. Nessa década, foi criado também o primeiro computador, e assim como o primeiro helicóptero de carga e o primeiro transistor. Foram também estabelecidas a ONU, a OTAN, o FMI e o Banco Mundial. E tem início o Plano Marshall de recuperação econômica da Europa pós-guerra, como um dos principais objetivos de deter o avanço do comunismo na Europa. Na década seguinte, em 1950, foi um período marcado por importantes conflitos políticos, como a Guerra Fria, além de inúmeros avanços tecnológicos, comunicacionais e principalmente científicos. Foi durante os anos 50 que ocorreu a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, que resultou na chegada do homem à Lua pela primeira vez. Os americanos representavam o polo do capitalismo e os soviéticos do socialismo. Outros grandes conflitos que aconteceram nesse período, como a Guerra do Vietnã, a Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro, que visava a destituição do ditador Fulgêncio Batista e a implantação do comunismo como única ideologia vigente em Cuba. A Guerra da Coreia também, a corrida armamentista e a corrida espacial. E tivemos também a criação da NASA. Na década seguinte, em 1960, alguns acontecimentos foram: os soviéticos enviaram o primeiro homem ao espaço, que é o Yuri Gagarin, em 1961. Os soviéticos enviaram um robô para a Lua, em 1966. Tivemos Neil Armstrong, que foi o primeiro homem a pisar na Lua, em 1969. E também em 69, uma sonda dos Estados Unidos alcançou Marte, e meses depois, a União Soviética descia um robô em Vênus. O ensino de física passou a ser objeto de preocupação e, portanto, de investigação a partir da década de 60. Após a implementação dos Estados Unidos, logo após a América Latina, inclusive no Brasil, do projeto Physical Science Study Committee, que é o PSSC, que, dando um resumo, né, que ele estava centrado de um lado em uma proposta curricular da física, do outro, no entendimento de que o aluno só poderia aprender ciência por si, a partir de uma atividade experimental, como se dizia no prefácio do guia de laboratório, incluído um texto básico. As ideias, os conceitos e as definições só têm, na verdade, um sentido efetivo quando baseado em experiências. E essas experiências dariam ao aluno a possibilidade de simular o papel do cientista na descoberta da ciência, como se afirmava logo adiante. Ao realizar experiências cujo resultado, de antemão, lhe é desconhecido, fica o aluno tomado por uma sensação de participação pessoal nas descobertas científicas. Tornam-se mais significativas a ciência e a importância do cientista. Isso é uma citação do próprio PSSC, da página 213. Então, foi um marco muito importante na década de 60, né? E influenciou muitos outros materiais didáticos. Já na década de 70, temos Stephen Hawking desenvolvendo suas teorias sobre os buracos negros e a condição de contato do universo nesse período, com sua teoria chamada radiação de Hawking. Carl Sagan, que montou a primeira mensagem física enviada ao espaço, que foi uma placa banhada a ouro, fixada na sonda Pioneer 10, lançada em 1972. E, por fim, e não é mais ou menos importante, o projeto Harvard, que foi o projeto de física de Harvard,
o projeto Harvard, que foi um projeto nacional de desenvolvimento curricular para criar um programa educacional de ensino secundário de física nos Estados Unidos. Ele esteve ativo entre 1962 até 1972 e produziu a coleção de livros Projeto Física, que foram utilizados em salas de aula nas décadas de 70 e 80. Esse foi um breve contexto histórico mundial. Agora vamos ver um contexto histórico brasileiro. Em 1940, tínhamos como presidente Getúlio Vargas. O Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura foi criado no Rio de Janeiro, em 1946, como uma Comissão Nacional de Organização das Nações Unidas para a Educação e a Ciência e Cultura, que foi a Unesco, no Brasil, também foi criada, para promover projetos nessas áreas. Já em 50, na década de 50, em 1954, né, então o presidente Getúlio Vargas comete suicídio, e aí temos JK e a industrialização do Brasil, que foi eleito como presidente do Brasil em outubro de 1955. Na década de 60, no Brasil, foi inaugurada a cidade de Brasília, em 21 de abril de 1960, que seria a nova capital. No ano seguinte, João Goulart virou o primeiro presidente trabalhista, mas foi deposto pelo golpe militar de 1964, que inaugurou um novo período ditatorial na história brasileira. Em 1960, temos o FAI. Houve, na época, um intenso movimento voltado à publicação de textos autoinstrutivos em todo o mundo. No Brasil, em meados da década de 70, surgiu com grande repercussão, sobretudo comercial, o projeto FAI, Física Autoinstrutivo, criado por um grupo de professores do Instituto de Física da USP, e contemplava praticamente todo o currículo tradicional de física do antigo segundo grau, em 5 textos de instrução programada. O projeto ele foi lançado em uma época, aconteceu em uma época em que os professores de físicas bem capacitados eram mais raros. Então, esse projeto era como se fosse um mediador, né, para que colocava o aluno no centro, para que o aluno fosse responsável pelo próprio aprendizado, já que, professores capacitados eram raros. Vou falar sobre o FAI um pouquinho. Como a Beatriz falou, ele foi criado por um grupo de professores aqui do Instituto de Física da USP, mas também teve a colaboração de professores da História, da Psicologia, da Rede Estadual de Ensino e de outras instituições também. Esse grupo era chamado de GTEF, Grupo de Estudos em Tecnologia de Ensino de Física. E, de acordo com ele, alguns dos objetivos do projeto eram proporcionar ao professor uma nova metodologia de trabalho, onde ele seria uma figura orientadora, motivadora, criadora e avaliadora dos resultados do processo de aprendizagem. E com isso, eles permitiam que a aprendizagem do aluno fosse feita pelo trabalho realizado por ele, colocando ele como protagonista. Outro objetivo era elaborar um texto, recursos audiovisuais e instrumentos de laboratório baseados em um método de ensino personalizado, considerando as características de cada aluno e as condições do ambiente de ensino, deixando margem para cada professor dar suas contribuições pessoais também. E, além disso, eles também tinham o objetivo de elaborar textos históricos para proporcionar ao aluno uma visão de forma pela qual a ciência se desenvolve através do tempo. Desde o prefácio, a gente nota que o livro mostra para o aluno que ele é o maior responsável pelo seu processo de aprendizagem e que, para isso acontecer, ele deve seguir fielmente as instruções que são fornecidas pelo livro. Então, a gente destacou um trecho, né, do prefácio em que a todo instante os autores citam que
os alunos devem concluir um passo para ir para o próximo, que eles devem, que eles são os responsáveis pelo próprio aprendizado e tudo mais, já colocando o aluno como o protagonista. Apesar de um dos propósitos da criação do projeto ser apresentar uma abordagem histórica, ela não é feita de uma forma conjunta à apresentação dos conceitos físicos, sendo reservada apenas uma sessão para falar sobre no fim do capítulo. E essa sessão ainda não trata sobre o conteúdo, sobre todo o conteúdo que é discutido no capítulo, mas apenas uma parte. Na seção de leis de Kepler, por exemplo, os autores apenas dizem quem foi Kepler, mas não se aprofundam em motivações e consequências do assunto abordado, por exemplo. Ao longo do material, a gente observa que após a apresentação da informação, há questões de estudos, que são perguntas conceituais e repetitivas, onde a resposta de uma geralmente está atrelada à compreensão da pergunta seguinte. No texto de instrução para os alunos responderem as questões, os autores novamente frisam a importância de não pular etapas e voltar a ler o conteúdo teórico se tiverem qualquer tipo de dúvida para conseguirem responder corretamente as questões. E, de acordo com os autores, essa sequência visa minimizar os erros e aprimorar o conhecimento dos alunos. Após responder essas questões, os autores expõem para o aluno o domínio sobre quais temas eles devem ter, para assim avançar para o próximo nível, seja a próxima sessão ou o próximo capítulo. E com isso a gente nota que há a presença das ênfases curriculares das explicações corretas e das fundamentações sólidas também. Agora a gente vai falar sobre o projeto Harvard. O projeto Harvard, que na verdade se chama Projeto Física, começou a ser desenvolvido em 1962 na Universidade de Harvard pelo professor de física da escola secundária James Rutherford, pelo físico Gerald Holton e pelo educador Fletcher Watson, e a sua primeira edição publicada foi em 1970. A ideia era elaborar uma nova proposta curricular em que fosse contemplados os aspectos humanísticos da física. O projeto foi dividido em 6 unidades: conceitos de movimento, movimentos nos céus, o triunfo da mecânica, luz e eletromagnetismo, modelos do átomo e o núcleo. O que a gente utilizou aqui é a unidade 2, movimento nos céus. No prefácio do projeto, os autores contam um pouco como foi o desenvolvimento, quais os colaboradores e os objetivos. A gente trouxe aqui um trecho em que eles contam que o corpo principal do projeto e dos consultores incluía físicos, astrônomos, químicos, historiadores e filósofos da ciência, professores de universidades e de escolas secundárias, educadores de ciência, psicólogos, especialistas de avaliação, engenheiros, realizadores, artistas e projetistas. E que, desde o início, o projeto Harvard tinha 3 grandes objetivos: organizar um curso de física orientado humanisticamente, atrair um número maior de alunos para o estudo da física e descobrir algo mais sobre os fatores que influenciaram a aprendizagem da ciência. Então, sobre os objetivos, os autores explicitam 3. Para o primeiro, que era organizar um curso humanisticamente orientado, eles buscaram dar uma atenção maior ao desenvolvimento e aos impactos sociais da física, utilizando principalmente a história e filosofia da ciência. Um dos autores, Holton, justificava a necessidade do projeto também porque entre a década de 60 e 70 houve uma acentuada queda de estudantes optando por física, biologia e química no ingresso à universidade,
enquanto crescia o interesse pelas ciências sociais. Por isso, então, que um dos objetivos era atrair um número maior de estudantes. A abordagem textual do projeto, ao tentar atrair esses alunos da humanística, se esforça em mostrar a ciência como capacidade humana e herança cultural. O projeto ficou em atividade entre 1960 e 1980, mas no Brasil não foi efetivamente introduzido, mas contribuiu muito para a formação de professores e para um maior conhecimento e inserção da abordagem contextual. Citando Matthews, Pena diz que o projeto Harvard, abre aspas, foi o currículo escolar de ciências fundamentado em princípios históricos e preocupado com as dimensões cultural e filosófica da ciência mais amplamente utilizado, e seu sucesso em evitar a evasão dos estudantes, atrair mulheres para os cursos de ciências, desenvolver a habilidade do raciocínio crítico e elevar a média de acertos alcançada em avaliações, forneceu evidência suficiente para os que hoje advogam a favor da história, filosofia e sociologia da ciência. Para entrar na análise do texto e dos exercícios, é importante comentar sobre a abordagem contextual. O Holton, um dos autores, ele é conhecido como um dos pioneiros dessa abordagem, que ele chama de abordagem conectiva, onde a história, filosofia, política e outras disciplinas científicas são muito valorizadas. Em uma entrevista com ele, ele disse: a ideia era ensinar não aquilo que todo estudante de física tem que aprender, leis de Newton, átomos, etc., mas algo mais abrangente, que mostrasse os vínculos históricos e técnicos, assim como as conexões com as outras ciências vizinhas. Na primeira seção do capítulo, há uma contextualização histórica dos passos de Kepler até o momento em que ele chega às órbitas elípticas. Aí aqui a gente tem uma foto do Kepler, dos 5 sólidos perfeitos, do modelo de explicação para o espaçamento das órbitas, que ele utilizava os sólidos regulares. E essa abordagem histórica segue nas próximas sessões para cada lei de Kepler, como se fôssemos acompanhando todo o processo realizado por ele. A próxima sessão, sobre a lei das órbitas, comenta sobre as formas de elipses, traz uma tabela com excentricidade dos planetas do sistema solar, algumas imagens de elipses com excentricidades diferentes, e é interessante que eles deixaram ao final da sessão uma imagem de uma página do livro de notas do Kepler. É na seção sobre a lei dos períodos que a linguagem matemática começa a ser usada, trazendo a expressão da lei e uma tabela de verificação dessa lei. Tem aqui também a utilização da unidade astronômica e nas 2 últimas páginas a construção de uma equação geral para velocidade orbital. Agora, sobre os exercícios, ao final de toda a sessão, tem algumas questões conceituais e de cunho histórico. No final de cada capítulo tem o guia de estudos, que possui tanto questões discursivas como questões que precisam de cálculos. Por exemplo, eu tenho uma questão que pede para resumir os passos dados por Kepler na determinação da órbita da Terra. E tem um outro que pede para calcular a distância média, maior distância, menor distância do cometa Halley em relação ao Sol. O projeto também traz um manual de experiências e atividades no final, que traz questões mais práticas, que utiliza de um número maior de dados, faz uso de imagens de corpos celestes. Bom, no projeto Harvard nós podemos notar então a presença de 2 ênfases. A primeira do indivíduo explicador, por trazer a ciência como uma instituição social,
fazer o uso da história da ciência e incentivar que o aluno se engaje no processo científico. E a outra ênfase é a da estrutura da ciência, porque o projeto ele mostra o funcionamento, o crescimento e desenvolvimento científico e estimula as discussões sobre esses assuntos. Bom, então resumindo, a gente percebe que tem duas grandes diferenças entre os projetos. O FAI, ele aborda a educação de uma forma informativa e não enfatiza a ciência como experimental. Já no Harvard, ele traz uma abordagem histórica, filosófica e contextual, e aborda o lado empirista da física. Para começar a parte de considerações finais e a conclusão, a gente selecionou duas frases sobre os projetos que a gente achou que dizem muito sobre a essência de cada um deles. A frase sobre o projeto de Harvard foi falada pelo Norton numa palestra que ele deu em 2003, justamente para falar do projeto de Harvard então e hoje em dia, que na verdade hoje em dia era em 2003. Um pedaço desse texto ele fala que neste projeto, quando um aluno for ter física no ensino médio, one really must present not only good science, but also something solid on the way science is done and grows, on how sciences are interrelated with one another and with world history itself. Então, isso dá uma imagem para a gente de que o Harvard queria tratar a ciência como uma construção coletiva que é absolutamente dependente da história e que nenhum conceito ali poderia ser explicado se você não explicasse como aquilo surgiu. E a frase do Saad, que foi um dos supervisores do projeto FAI, na tese de mestrado dele, sobre o professor, falando que não mais parece importante sua presença numa sala de aula, entretendo, expondo, criticando e debatendo. Seu principal trabalho é verdadeiramente facilitar a aprendizagem de outros. Ele se torna um engenheiro da educação, um administrador de contingências. E isso acaba dando essa imagem do FAI que o aluno que dita o seu aprendizado nesse projeto. O professor está mais como mediador, como um guia, entre muitas aspas, de para onde ele vai indo. Ele vai direcionando esse aluno, mas ele não diz muito sobre qual caminho exatamente tomar. Já na análise inicial desses artigos e palestras, dos próprios autores, a gente vê uma distinção fundamental entre eles, que não é o método que se diferencia inicialmente, a forma de aula e de currículo, mas o próprio objetivo de ensino. Principalmente pelas ênfases, a ênfase da estrutura da ciência, indivíduo como explicador de Harvard, versus a ênfase das explicações corretas e da fundamentação sólida do FAI. Enquanto o projeto de Harvard visava abordar a ciência como um corpo de conhecimento construído a partir da história, o FAI tinha como principal missão colocar o aluno no centro desse processo de aprendizagem. É importante frisar que o papel do FAI, na época em que foi idealizado, visava a maior autonomia do aluno e um papel menor que o professor, dada a falta de docentes qualificados para o ensino de física. Mas é necessário perceber o conceito como um projeto datado, uma vez que busca-se uma física não apenas baseada em seu conteúdo programático, mas como uma disciplina capaz de criar criticidade nos alunos. Como Gaspar, no seu artigo, trouxe, ao utilizar a metodologia na sala de aula, percebe-se a concentração do aluno e maior desempenho nas avaliações, mas não a fixação do conteúdo, uma vez que o FAI concentra-se nos alunos, completando lacunas, facilitando a memorização e não na compreensão dos conceitos. Percebe-se também que esse método desconsidera o tempo de aprendizagem individual de cada aluno, além de limitar as interações entre aluno-professor e aluno-aluno, impedindo a troca de ideias e experiências. Espera-se que o aluno, operando de maneira lógica, complete os espaços com termos específicos da gravitação, como gravidade e interação gravitacional, de modo que se exercita mais a lógica do que a física, fazendo com que um conhecimento seja absorvido de maneira aleatória e desconexa. Logo, o FAI não seria um material capaz de facilitar a aprendizagem em sala de aula, mas foi um passo importante na época em que foi criado, pois como pioneiro ajudou na elaboração e renovação dos materiais didáticos no Brasil.
A gente pode, então, perceber que é impossível propor alguma coisa do escopo de Harvard de forma que o aluno se gerencie. Não por menosprezar a capacidade do aluno, mas porque é alguma coisa que os alunos não veem como fundamental para ser aprendido. Do ponto de vista do aluno do ensino médio, a física não tem uma função. Não me leve a mal, a gente sabe que ela tem sim uma função, mas são poucos os alunos de 15 anos que estão dispostos a gastar mais tempo e mais massa cinzenta em uma coisa que eles não veem um propósito. Mas apesar dos dois projetos terem muito mérito, principalmente no contexto histórico em que eles surgiram, a gente concorda que o aluno precisa entender que a ciência foi construída a partir de fatores histórico-culturais que contribuem para a sua forma hoje em dia e para a forma que ela será no futuro, partindo dessa ideia que a ciência está em constante construção. Assim, a gente pode facilmente enxergar o projeto de Harvard como mais completo e abrangente. A questão do porquê ensinar física vem à tona ao discutir a pertinência dos projetos de Harvard de física autoinstrutiva nos dias de hoje. Por um lado, a gente, claro, tem essa visão romântica e idealista de que precisamos aprender física como alunos para compreender o mundo ao nosso redor, entender como a ciência se constrói e que, apesar de não sermos todos cientistas, a gente precisa comungar nessa jornada coletiva da ciência na história humana. Por outro lado, a gente é confrontado pela realidade que, para a maioria dos alunos de ensino médio, a física vai ser apenas um conteúdo cobrado nas provas de vestibular no fim da escola para ser esquecida num canto da memória, se muito. Assim, a gente é obrigado a refletir sobre a função de se ensinar física como equilíbrio entre tentar encantar algum aluno com a ciência, a ponto desse seguir um caminho acadêmico nesse meio, e dar as ferramentas básicas para que os outros tenham compreensão do mundo ao seu redor e de como a ciência funciona. Porque da mesma forma que a gente quer dar a física como ferramenta, a gente não pode deixar de querer sempre que esse corpo de cientistas aumente. Olhando por esse lado, nenhum dos dois projetos se encaixaria nos dias de hoje. O projeto FAI se assemelha a um curso de línguas, no qual a repetição acaba fincando esses conceitos na memória, sem qualquer compreensão mais profunda sobre o assunto, meio como ensino de vocabulário. A gente aprende inglês, fala, what color is this? It's yellow. E daí a gente fica repetindo, it's yellow, it's yellow, it's yellow, até você lembrar que yellow é amarelo. O FAI faz mais ou menos a mesma coisa. O caminho que um planeta gira em volta da estrela é a órbita, e daí você fala órbita tantas vezes que você lembra que chama órbita. E o projeto de Harvard peca no mesmo aspecto, apesar de estar do outro lado do espectro. O conteúdo é extremamente abrangente sobre a história da ciência e como cada conceito chegou a ser construído, mas não leva em consideração essa realidade atual de tempo, treinamento de professor e disponibilidade curricular. Afinal, a gente tem 3 anos de física no ensino médio, se muito, com 2 aulas por semana. Então, é o tipo de coisa que um currículo muito abrangente não permite. No entanto, ao analisar friamente a estrutura do projeto FAI, a gente pode ver um ressurgimento da autoinstrução nos dias atuais. Afinal, o que diferencia esse projeto do Khan Academy, se não só as ferramentas? O professor, no caso do FAI, faz o papel que o próprio sistema ou computador faz nos dias de hoje. Com a pandemia, a gente consegue perceber mais ainda o valor desse formato, no qual os alunos se gerenciavam no seu aprendizado por meio de aulas assíncronas, vídeos e etc., na falta de poder ir para uma escola presencial. A gente pode criticar o FAI imensamente pela falta do papel do professor como guia no percurso de aprendizagem, mas... Bom, atire a primeira pedra quem nunca faltou numa aula de física para assistir um vídeo do YouTube do mesmo conteúdo. Mas, como futuros professores, sempre tem esse desencantamento pela forma da autoinstrução, principalmente porque ela não depende da gente. Não que o professor seja o detentor do conhecimento, essa figura poderosa, mas justamente por poder ser esse guia, aquele que torna mágico o ensino de uma matéria. E eu digo mágico com todas as aspas possíveis, mas esse encantar do aluno é o que torna o aprendizado prazeroso e interessante. Ok, essa é uma visão romântica, mas a gente sabe que a ciência também precisa de novas pessoas, algo que só vai acontecer se os jovens que entram em contato com ela forem cativados, o que acontece nesse contato inicial no ensino médio.
aqui está uma pequena página sobre a nossa bibliografia de pesquisas, nossas fontes. E muito obrigada por assistir o nosso seminário. Se vocês curtiram, aperta o joinha, clica no sininho que provavelmente vai ter mais. Obrigada!